Vou gravar. Tela, isso. Ó. Colocando aqui no PowerPoint, eu cheguei a começar a fazer essa questão com vocês, correto? Vocês lembram? Eu botei as forças que estão atuando no corpo, tudo bonitinho. Porém, eu vou deixar ela aqui, separada. Esse slide vai ser disponibilizado para vocês. Eu não vou fazer ela. Eu vou fazer outra questão bem parecida. Eu vou deixar que vocês tentem fazer ela depois. O que é esse dinamômetro aqui? O que é esse dinamômetro? Vai fazer efeito na resolução da questão? Não. Dinamômetro é um aparelho que mede a quantidade de força que está atuando, no caso aqui, desse cabo, desse fio. Então, é indiferente ter esse dinamômetro. É como se tivesse um fio completo aqui. Ignora esse dinamômetro. Certo? Vamos aqui para o nosso quadro, que eu separei dois exercícios de equilíbrio de um ponto material. O que é um ponto material? Quem consegue me lembrar? O que é um ponto material? Que eu falo desde lá do início da cinemática. Alguém lembra? Alguém? Um ponto material. Ponto material. Um ponto material é um ponto. Ponto. Você fala que é um ponto para mim falar assim, tá certo. Mas está incompleto. Um ponto material é um corpo que a gente considera um ponto, que a gente despreza as suas dimensões. Para a gente estudar alguma coisa a ver com esse corpo, a gente despreza a sua altura, a gente despreza a sua largura, a gente despreza o seu comprimento. Resumindo, a gente despreza as suas dimensões, certo? Então a gente só considera como sendo um ponto. E vamos lá. Nesse exercício aqui, eu tenho um corpo aqui, certo? Esse corpo vai ter uma certa massa, como sempre, vai ter uma certa massa. Eu estou adotando essa massa dele como sendo 10 quilogramas. 10 quilogramas, deixa eu fazer esse zero melhor. 10 quilogramas. E, além disso, tem 3 fios aqui. Tem 3 fios. O que isso significa? Se eu tenho 3 fios, eu vou ter 3 trações. Fio, corda, cabo, são tudo, quando a gente está trabalhando com forças, sinônimos de tração. Tem tração. Então, aqui eu vou ter uma tração, vou chamar de T1, nesse fio. Opa. Vou chamar de T1. Aqui eu vou chamar de T2. E aqui eu vou chamar de T3. Certo? Pegando aqui minha régua. Veja o que a gente está estudando. Equilíbrio de um ponto material. E qual que é a condição de equilíbrio? A condição de equilíbrio. Vamos deixar aqui. Condição de equilíbrio. Equilíbrio. Deixa eu botar aqui. Equilíbrio. Equilíbrio. Para a gente ter equilíbrio, precisamos ter uma força resultante igual a zero. Certo? Força resultante é uma grandeza vetorial, logo esse zero vai ser um vetor também. Vetor zero, o que é um vetor zero? É um vetor nulo. É um vetor onde suas componentes são zero, onde o seu módulo é zero. Ou seja, vamos lá então, vamos analisar aqui bonitinho. Eu peço que vocês prestem atenção,
nessa resolução de exercício. Eu tenho esse tipo de exercício e tenho esse outro aqui também. Vou fazer com os dois com vocês, porque são exercícios que caem em vestibular. Tem na lista, que eu vou passar para vocês. E qual é a dificuldade dele? É muita incógnita, muita letra. É difícil? Não. Mas eu preciso que vocês prestem atenção para que vocês não se enrolem. Porque, como eu disse, tem bastante incógnita, tem bastante letra e que é muito mais fácil você se enrolar quando tem muita incógnita. Então, é imprescindível que vocês prestem atenção nesse exercício. O que eu quero fazer aqui antes? Vamos lá. Olhando para esse corpo, deixa eu ver onde está minha régua. Aqui. Olhando para esse corpo, eu vou analisar as forças que estão atuando sobre ele. As forças que estão atuando sobre ele. Quem consegue me dizer as forças que estão atuando sobre esse corpo aqui, essa esfera? Peso. Peso, perfeito. Peso para onde? E tração para baixo. Isso. Peso para baixo. E tração? E tração, perfeito. Tração que a gente, nesse caso, nesse fio daqui, a gente chamou de T1. A gente chamou de T1. Ó, temos o peso dele. Peso é uma grandeza vetorial, é uma força. E temos também a tração. Tem aqui a tração. Vim até o meio. Não, aqui tá ótimo. A tração, que a gente chamou de T1. E T1 também é uma força, é uma grandeza vetorial. Certo? Trabalhando só com módulo, eu vou adotar o meu sentido positivo para cima. Se eu estou trabalhando só com módulo, eu vou trabalhar com as incógnitas sem a setinha em cima. Então, o meu sentido positivo está para cima. Meu sentido positivo está para cima. Vou colocar mais para baixo porque eu vou precisar daquele espaço. Melhor colocar aqui. O sentido positivo está para cima. Consequentemente, meu sentido negativo vai estar para baixo. O que isso significa? Todas as forças que estão para cima estão com um sinal de positivo e todas as forças que estão apontadas para baixo estão com sinal de negativo. Então, vamos lá. Equilíbrio da bola. Se eu preciso que a força resultante, trabalhando só com o módulo agora, tenha que ser igual a zero, eu vou ter que, na bola, olhando somente a bola, eu vou ter que o peso e a tração vai ter essa seguinte relação. Eu tenho a tração T1 que está apontada para cima. Se a tração T1 está apontada para cima, T1 vem com um sinal de positivo. O sinal de positivo dele vem escondido, porque no início, quando não tem nenhum sinal, a gente sabe que tem um sinal de positivo escondido. E temos o peso, que está apontado para baixo. Se está apontado para baixo, de acordo com o nosso referencial, vem com sinal de negativo. E isso é igual a zero. O que isso implica para a gente? Continuando essa conta, a gente consegue ver que T1 é igual ao peso. Logo, T1 se anula com o peso. Então, por isso, a bola nem sobe e nem desce. A gente analisou esse ponto aqui, aonde está o corpo, o nosso ponto material. Mas agora a gente vai analisar esse seguinte ponto. Aqui, ó, esse nó. Chamar ele de nó. E o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma tração T2 e eu tenho uma tração
T3. Então, logo vou... Onde está o valor do ângulo? Aqui. 60 graus. Vou ter uma tração aqui. T3, correto? T3. T3, tração é uma grandeza vetorial. E para o outro lado, eu vou ter outra tração também. Vou chamando ela de T2. T2. Vou fazer um pouquinho menor por conta do seguinte. T2. Alan, Oi. posso fazer uma pergunta? Para fazer o equilíbrio nessa tração, por que a gente tem esse ângulo de 45 e outro de 60? Então, isso daqui já é da questão. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Essa parte azul, como se fosse o teto. E nesse ponto aqui, nesse ângulo de 45 graus, esse ponto aqui, está preso no teto uma corda. E nesse outro ponto está preso no teto também outra corda. Em um momento, elas se encontram, como se ela estivesse amarrada. Elas duas estivessem amarradas. E se amarrando, elas se encontram, só que depois, continuando aqui embaixo, eu vou ter uma outra corda, que está na vertical, que também acaba sendo amarrada a essas outras duas cordas. Quando eu coloco um corpo aqui embaixo, ele vai ficar oscilando até parar. Ou se eu coloco, deixo ele parado perfeitozinho assim. Deixei ele parado. Nisso que eu deixei ele parado, ele está em equilíbrio. E para ele se manter em equilíbrio, as duas cordas que estavam em cima não vão estar numa mesma angulação. Talvez esteja, mas nesse caso não está em uma mesma angulação em relação à horizontal. Então, esses ângulos são os ângulos de equilíbrio para que esse sistema todo se permaneça em equilíbrio. Certo? Entendi. Onde eu parei? Tá, aí tem a tração T3 e a tração T2. Posso já deixar aqui indicado que T3, se tudo correr certo, T3 é maior do que T2. Por que é maior do que T2? Porque ela está mais inclinada do que a outra tração. A gente tem aqui na tração T2 um ângulo de 45. Visualmente também já Isso, dá para notar. isso. A gente tem uma angulação de 45 graus e na tração T3 a gente tem uma angulação de 60 graus. Então, se tudo der certo, a gente vai achar um T3 maior do que T2. Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Pegando isso daqui, a gente já pode descobrir logo de cara o valor de T1. A gente já pode descobrir de cara o valor de T1. Eu quero descobrir tudo. T1, T2 e T3. Quanto que vale cada um? Vamos descobrir. Pegando essa parte. Deixa eu copiar. Cola aqui, vem aqui. Continuando aqui. Portanto, vamos lá. Quem é T1 pra gente? T1 é igual ao peso. Só que quem é o peso? Fala para mim, gente. Como se calcula o peso de um corpo? Massa Massa vezes gravidade, não. Isso, vezes a gravidade. Perfeito. Então, T1 vai ser massa vezes a gravidade. T1 igual, massa a gente sabe que é 10 kg, vezes a gravidade, considerando a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado, logo, T1 é igual a 100 newtons. A gente achou o valor de T1. Mas desculpa, por que você considerou 10
Na gravidade? A gravidade, é. Porque é sempre uma aproximação. A aceleração da gravidade é um valor constante. A gente aqui trabalha com aproximação. Para facilitar as nossas contas, no meio do vestibular, a gente sempre vai trabalhar com a aceleração da gravidade sendo 10 metros por segundo. Tá. Vou até deixar aqui. Legal. Porque a gente está trabalhando com aceleração da gravidade terrestre. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já achou o valor de T1. Pronto, perfeito. Vamos lá. Agora, vamos analisar isso daqui. Vamos analisar bonitinho essa parte daqui. O que que eu vou ter? Vou tentar fazer esse triângulo daqui. Esse triângulo que a gente vê aqui. Porque agora é uma parte mais delicada. Vamos lá. Esses desenhos, gente, eu peço para vocês que se já tiver o desenho, já facilita muito e façam um diagrama de forças no desenho. Porque senão vai acabar complicando muito a vida de vocês. Aqui eu estava em uma angulação 45 graus, só que no desenho não está 45 graus certo. Então vai estar 53. No desenho não está 45 graus certo, é ótimo. É. Olha Ele ele. sabe do meu toque. Mas aqui, vai lá, 53. E o outro vai ser o 60, né? O 60 aqui também não está certo. Professor, posso dar um print rapidinho? Pode sim. Essa imagem daqui eu vou colocar no grupo da turma também, tá, gente? Então, Vamos lá aqui. Deixa eu só completar. Ó. De acordo com o nosso desenho, aqui a gente tem um ângulo de 45 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 45 graus. E aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. 60 graus. É isso, né? Isso aí. Tá, perfeito. Temos uma atração para cá. Temos o nosso T2 aqui. E temos também o nosso T3. Procurando nosso T3. Um pouquinho maior. Tá, perfeito. Nossa, tem T2 aqui e T3 aqui. O que eu vou querer fazer aqui agora? Eu vou traçar uma linha na horizontal. Uma linha pontilhada na horizontal. Você vai fazer tipo as coordenadas, é isso? Isso, as componentes das duas trações. Traçando essa linha na horizontal, posteriormente, eu vou traçar duas linhas na vertical, nesses pontos específicos aqui. Vamos lá. Traçando aqui. Ó, veja que eu formei um triângulo retângulo aqui. E veja que eu vou formar outro. Aqui, ó. Veja que eu formo outro. Porque retângulo, veja que isso daqui é um ângulo de 90 graus. E aqui também é um outro ângulo de 90 graus. O que eu quero fazer aqui com vocês? Vamos lá. Olhando para o T2, eu tenho uma força que está apontada assim, ó. Eu tenho uma força que está apontada dessa forma. Que está na diagonal, apontada nessa seguinte forma.
Se eu tenho essa força, eu tenho as componentes dela. Uma vai estar no eixo Y apontada para cima, já que ela está na diagonal para cima, né? Então, o seu eixo Y vai estar apontada para cima. E já que também ela está apontada na diagonal para a esquerda, eu vou ter uma horizontal para a esquerda. Então, não, caneta na minha mão. Eu vou ter um T2Y apontado para cima. Eu vou ter um T2Y apontado para cima. T2Y apontado para cima. E vou ter um T2X apontado para a esquerda. Esse T2 seria uma bissetriz? Não, o T2 seria a hipotenusa. Desculpa, hipotenusa. Sim. Isso. Da mesma forma do T3. O T3 eu vou ter uma horizontal apontada para a direita. Então, vou ter o meu T3X aqui. Certo? T3X. E da mesma forma, eu vou ter um T3Y apontado para cima. Certo? T3Y. T3Y. Tá, agora vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar o seguinte. Veja que os ângulos de 45 graus e de 60 graus são ângulos em relação à horizontal, correto? São ângulos em relação Sim. à horizontal. Se são ângulos em relação à horizontal, veja que aqui, ó, veja que aqui também, esses dois ângulos que eu estou pintando são ângulos em relação à horizontal. Se, ó, esse da esquerda é um ângulo em relação à horizontal e que está junto com 45 graus. Logo, esse ângulo daqui também vai ser 45 graus. Esse daqui, a mesma coisa. Nesse caso, vai ser 60 graus aqui. São ângulos opostos pelo vértice. Eu não sei se vocês já viram isso na matemática, em geometria. Mas se não viram, vocês vão ver ângulos opostos pelo vértice. Já vimos, sim. Já viram? Então, perfeito. Já ajudou bastante. Então, já estamos em trigonometria. Perfeito, então. Perfeito. Então, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu chegar isso daqui mais para baixo. Minhas componentes. Como eu vou poder calcular T2x, T2y, componentes? Vamos lá. Notem o seguinte, que eu tenho aqui agora dois triângulos retângulos. Vou desenhar eles aqui para ficar uma melhor visualização. Eu faço devagar, gente, porque é algo que pode ser... A gente pode acabar confundindo um pouco. E é algo que é muito fácil de se confundir. É muito fácil de se enrolar em questões desse tipo. Então, vamos lá, peraí. Tirando esse triângulo retângulo da esquerda. Decide mais. Tirando esse triângulo retângulo da esquerda. Ó. Eu vou ter que esse ângulo aqui é 45 graus, correto? Eu só quero trabalhar com o lado do triângulo, então eu vou trabalhar com o módulo da força. Tem um T2 aqui. Aqui embaixo eu vou ter um T2x. Opa. T2x embaixo. E aqui eu vou ter um T2y.
Y. Agora vamos lá. Vamos lá. Quem pra gente vai ser T2x? Quem pra gente vai ser T2x? O 45 graus? Ó, tem relação com 45 graus, mas vamos lá. T2x, para começar, ele está apontado para a direita ou para a esquerda? Direita. Apontado para a direita. O T2x está apontado para a direita? É, não é? Peraí, vou aumentar. T2x. Da onde? Partindo da onde? Aqui, Não, ó. na verdade, ele está na Não, para a horizontal, né? esquerda. É, Está para a no caso, esquerda. Está para a professor. esquerda. Para a esquerda, lógico, porque, sim, perfeito, Isso. que ele prolongou ali, lá, entendeu? Isso. No retângulo. É. Então, ó, eu decidi que tudo para cima é positivo e tudo para baixo é negativo. É. Isso em relação à vertical. Aqui agora eu também vou decidir que tudo para a direita é positivo e tudo para a esquerda é negativo. Certo? O que que isso vai implicar para a gente? T2x não está para a esquerda? Sim. Então já vai vir Sim. com sinal de negativo. De negativo. Já veio com sinal de negativo. Quem é T2x? Vai ser T2 multiplicado por Multiplicado. o T2x é o ângulo adjacente, é o ângulo não, é o lado adjacente ao ângulo de 45 graus, correto? Se é o lado adjacente a um ângulo de 45 graus, T2 vezes o cosseno de 45. Isso daqui, gente, faz sentido? Sobre não, Sim. é isso daí. Será que isso daqui, gente, pra gente faz sentido? Vamos lá, vamos calcular quem é o ângulo de 45 graus. Cosseno de 45 graus. Lá na trigonometria, como que é cosseno? Cateto adjacente, correto? Adjacente sobre Hipotenusa. Isso. Quem é, nesse caso, o nosso cateto adjacente? É o T2. É o T2. Quem está adjacente ao ângulo? T2Y, não. É o T2, não é? Não. O T2 é o maior lado, então ele é a hipotenusa. T2Y. Então é T2Y. Não. Eu sempre confundo isso, gente. Adjacente é do lado, né? É o que está junto com o ângulo. Então é o T2x. É o É T2x. T2x. Eu sempre faço confusão disso, gente. Sobre a hipotenusa, que a gente sabe que é o maior lado, que é o T2. É o T2. Então eu vou ter cosseno de 45, escrever aqui embaixo. Cosseno de 45 igual a T2x sobre T2. Multiplicando o cruzado e sabendo que isso daqui aqui embaixo tem um 1, T2x vezes 1, T2x. T2x igual, Vai ser igual a T2 vezes cosseno de 45. Que é o que a gente achou aqui. Com um sinal de negativo pelo fato do T2x estar apontado para a esquerda. Certo? Uhum. Ele vem dessa relação aqui. Eu vou apagar porque eu não quero que vocês decorem isso. Porque eu sei que se vocês virem, vocês vão acabar querendo decorar. E eu não quero. Porque é uma relação fácil de se chegar, então eu sei que vocês conseguem chegar nessa relação. Se for preciso, vocês vão chegar nessa relação. Tá? Aqui eu já vou colocar direto. T2x é isso. E T2y está apontado para cima, não tá? Sim. Está apontado para cima, sentido positivo. Positivo. Não preciso colocar o sinal de negativo. T2y vai ser T2 multiplicado por... Olha o T2y oposto ao ângulo. Ele é o lado oposto, ele é o cateto oposto. Se é o cateto oposto, a gente está falando do seno. Seno de 45 graus.
certo? Essas são as componentes de T2, T2x, T2y. Continuando aqui, a gente tem nosso outro triângulo. É o seguinte. Ângulo de 90. Ângulo de 90. E esses dois. Aqui. Tá. Pronto. 60 graus. 60 graus. Como eu só quero trabalhar com módulo, aqui eu vou ter o T3, aqui eu vou ter o T3x, e aqui eu vou ter o T3y. Da mesma forma, da mesma forma. Deixa eu chegar um pouquinho para o lado. Agora veja que eu estou trabalhando com ângulo de 60 graus. Quem é para mim o T3x? Fala para mim, gente, quem é o T3x? É menos. T3. Não, menos não. Mais, é mais. Mais Mais, né? Mais T3 T3 vezes vezes Isso. cosseno. é o seno de 60? Como? Olha, lado adjacente. Lado adjacente é o ângulo. Adjacente. Aham. Se é o lado adjacente, é o... É cosseno de 60. Cosseno de 60. Isso, perfeito. Cosseno de 60. Logo, nosso T3y T3y vai é ser... menos, né? Não, Não vai ser menos? T3y Ah, não, também é está verdade, apontado também para não. cima. É verdade. T3, Vezes seno de 60. seno de 60. Perfeito. Essa daqui são as componentes de cada tração. Deixa eu chegar aqui. Vem para cá. Você também vem para aqui. Ixi, acabou saindo o... Ah, não, tá aqui embaixo. Caramba, no Enem eu vou gastar minhas horas todas só nessa questão. Não, mas depois, quando você pega o ritmo dessas questões, você faz rapidinho. É surreal esse Enem, professor. Não, realmente. Daí eu não tenho como falar que não. Então, veja o seguinte, gente. Veja que eu tenho T3x, T2x, T3y e T2y. E isso tudo está atuando nesse mesmo ponto aqui, ó. Nesse mesmo nó. Vou fazer de outra cor aqui. Para indicar que são as componentes. Para indicar que são as componentes. Eu, para esse lado aqui... Deixa eu ver se tem outro vermelho. Não, não tem. Faz ele de laranja. Eu, para esse lado aqui, eu vou ter um T3x. T3x. E para o outro lado, eu vou ter um T2x. E para cima eu vou ter dois vetores. Vou ter dois vetores. T2y. T2y. Isso. T3y. T2y e T3y. Perfeito. Deixa eu fazer um pouquinho separado. Então, vamos lá. T2y e T2x. Não, T3.
Isso, Y. isso, perfeito. Era para ver se eu estava esperto. T3Y. Para ver se vocês estavam espertos. Vocês estavam ligados. Queria saber se vocês não estavam dormindo na minha aula. Então, eu Impossível. tenho essas forças, correto? Falei, eu ia falar a mesma coisa, não. Eu tenho essas forças. Tá, vamos analisar. Eles estão em equilíbrio. Estão em equilíbrio. Esse nó não sobe e nem desce. Esse nó Ele não faz vai assim. para a direita e nem vai para a esquerda. Não? Analisando somente a horizontal. Vamos analisar primeiro somente a horizontal. Se ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda, o que que a gente pode concluir? O que que a gente pode concluir aqui? Analisando a horizontal. Analisando Isso aí, não. horizontal. Horizontal. A força resultante em X, a força resultante em X é zero. Perfeito. Perfeito. Todas as forças que estão atuando para a direita eu considero positivo. E todas as forças que estão atuando para a esquerda eu considero negativo. A força que está atuando para a direita, T2Y. T2X. T2X. Tá. Não, perdão, T3Y. Ih, gente, tá vendo que confunde? Para a Atuando direita para a é direita, T3X. T3X. Sim. E para a esquerda, T3Y. T3, é. T2Y. T2. Gente, calma aí. É T2X. Eu tô falando na horizontal, gente. Tá vendo que confunde? E isso tem que ser igual a zero. A zero. O que que isso daqui vai implicar pra gente? Que T3X é igual a T2X. Certo? Veja que eu já coloquei aqui o sinal de negativo no T2x. Então, dentro do T2x, eu não vou precisar colocar de novo o sinal de negativo. Nesse caso, T2x já vai ser esse T2 vezes cosseno de 45 positivo. Porque aqui eu já tinha colocado o sinal de negativo. E é T3x? T3 vezes cosseno de 60, né? Cosseno de 60. 45. Não, o 3 é... não, você está fazendo 3? Isso. 3x é 60. Cosseno de 60. Cosseno de 60. Isso. E o T2x é T2 cosseno de 45. 45. O cosseno de 60. Apagar. Esse exercício eu vou deixar para vocês fazerem, depois eu coloco de novo ele. Porque senão não vou ter espaço. O cosseno de 60, quanto é que é? Vocês lembram? 1,5. Isso, perfeito. 1,5. Então eu vou ter T3 vezes 1/2. Isso vai ser igual a T2, cosseno de 45, quanto que é? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Isso, raiz de 2 sobre 2. Tenho 2 embaixo e 2 em cima. Tenho 2 embaixo na direita e 2 embaixo na esquerda. Corto. O que que vai sobrar? T3 igual a T2 vezes raiz de 2. Raiz de 2, a gente sabe que é um número positivo e maior do que 1. É um número positivo e maior do que 1. Então,
Olha o que a gente consegue achar nessa relação matemática aqui. Que o T3 é igual a T2 multiplicado com a raiz de 2. Logo, aqui a gente vê que T3 é maior do que T2. O que a gente tinha falado lá no início. Lá no início. Certo? T3 é maior do que T2. Agora, analisando a vertical. Analisando vertical. O que a gente vai ter aqui? Tem aquele desenhozinho que você fez? Tem, tá aqui em cima. Analisando a vertical. Na vertical, eu vou ter o meu peso, né? Eu já sei que o T1 e T é a mesma coisa, então eu vou ter um peso para baixo. E esse peso vai ser somado com o T2Y e o T3Y, que são as outras duas forças que estão na vertical. Só que veja, tudo para cima é positivo e tudo para baixo é negativo. Positivo e para baixo, negativo. Da mesma forma, F e RY é igual a zero, a força resultante em Y tem que ser igual a zero. As duas forças que estão apontadas para cima. T3. T2Y mais T3Y. Mais T3Y. Opa, igual não. E temos o peso, está apontado para baixo, vem com sinal de negativo. De menos. Tem que ser igual a zero. Portanto, eu descubro que T2Y mais T3Y é igual ao peso. E que o peso a gente sabe que é massa vezes a gravidade. Gravidade. E a gente já calculou ali em Que cima. a gente já fez lá, que foi 100. Que é 100. O peso a gente sabe também que é igual a T1. Então, T2Y mais T3Y é igual a 100 newtons. Estamos trabalhando com força, newtons é a sua unidade. Newton. Vamos lá. T2Y, mesma coisa aqui. T2 vezes seno de 45. 45. Mais. Ficou parecendo um 3. 45. Mais T3. T3 vezes seno de 60. De 60. Perfeito. Igual a 100 mil. Igual a 100 newtons. Vamos lá. Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Isso. Então, vou ter T2 vezes raiz de 2 sobre 2 mais T3. Quem é T3? A gente viu aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Ah, é esse aí que você vai Isso. pegar? O resultado? É. Tá. T3, Raiz T2. de 2, né? Isso, T2 vezes raiz de 2. E isso está multiplicado pelo seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. Igual a 100 newtons. Igual a 100 newtons. Vou pegar essa parte aqui, já que eu não tenho mais espaço aqui. Copiar isso daqui. Vou para outra página aqui. Temos aqui. Certo? Temos essa equação. Então, vamos trabalhar nela. Tem o T2 aqui, nessa parte da esquerda, eu tenho um T2 nas duas partes. Então, eu posso isolar o T2, deixar o T2 em evidência.
Logo vai ficar T2 multiplicado por raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Mais raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, gente. Quanto é que é? Repete a raiz e multiplica os que estão lá dentro. 2 vezes 3. Radicando, né? Isso. Raiz de 6. E isso sobre 2. Tudo isso é igual a 100 newtons. Vamos lá. Olha o denominador dos dois. 2. Então, eu posso juntar isso tudo em uma só fração. T2 vai ser raiz... igual não. T2 multiplicado com raiz de 2 mais raiz de 6. E isso tudo sobre 2. Isso tudo vai ficar sobre 2. Igual a 100. Veja que isso daqui está multiplicando com T2. Tudo isso aqui está multiplicando com T2. Eu posso jogar isso daqui ao inverso, trocando a parte de cima com a parte de baixo, multiplicando com 100. Então, eu vou ter um T2 igual a 100. Vou trocar, inverter. 2 em cima e embaixo, raiz de 2 mais raiz de 6. Certo? Raiz de 2 mais raiz de 6. Portanto, eu vou ter 100 vezes 2, 200. E 200 sobre raiz de 2 mais raiz de 6. Provavelmente não seria dessa forma que iria aparecer para vocês como resposta se fosse uma questão de múltipla escolha. Aí vocês teriam que manipular um pouco para tirar essas raízes do denominador. Ele poderia dar, de repente, o resultado das duas raízes? Poderia sim, poderia. Sim, com certeza. Aí vocês iam fazer a soma e depois a divisão. Poderia sim. Como são raízes não tão complicadas, dariam sim. É soma, né? Não, é uma soma. Então, de repente, ele poderia Sim. já dar tipo o valor. Né? Isso, perfeito. Mas eu vou deixar dessa forma aqui, que eu estou sem minha calculadora científica. Então, eu vou deixar dessa forma aqui. O T2, e isso em newtons, claro. Isso aqui, gente, é uma conta, isso aqui é um número. Todo mundo enxerga que é um número, né? É um valor. É uma conta que vai dar em um valor. Então, posso dizer que é a resposta sim. Já que tem raiz aqui, a gente não é obrigado a saber essas raízes de cabeça. Achamos o T2. Agora a gente pode achar o T3. Porque o T3, a gente sabe que é T2 multiplicado com raiz de 2. Logo, quem vai ser o T3? T2, a gente sabe que vai ser isso daqui, ó. Isso daqui que eu estou circulando. Vai ser isso daqui multiplicado com raiz de 2. Portanto, vai ficar 200 raiz de 2 sobre raiz de 2 mais raiz de 6. Mais raiz de 6. Isso em newtons. Vocês conseguiram entender
esse tipo de Sim. questão? Sim, É vocês bem viram? difícil, tá? Não é fácil, não. Quando você pega o ritmo, você vê Complicada. que dá para fazer bem tranquilo. É que são muito detalhes, Isso. né? Assim, Não é que é difícil. No início eu falava a mesma coisa. Cara, é muito difícil esse tipo de questão. Não é que é difícil. É que a gente se enrola muito fácil. Veja que eu me enrolei no meio. Chamei T2Y de T2X, de... É muita... É são muito... muitas etapas ali, né? Isso. É muita Né? análise física que a gente tem que fazer. A gente tem que analisar tanto a horizontal quanto a vertical, já que o sistema por inteiro está em equilíbrio, então a gente tem que analisar as duas componentes, né? E a gente tem que dar nome aos bois, né? E Você vai disponibilizar esse slidezinho, essa sim, resolução, né? vou sim. E aí para vocês verem que é meio complicado por conta dessa grande quantidade de índices, certo? Esse daqui, gente, equilíbrio de um ponto material. Eu vou deixar é o mesmo procedimento nessa questão que vocês podem fazer depois. É o mesmo Tá. Esse aqui a procedimento. gente pode seguir o mesmo padrão, né? Pode sim, pode sim. Veja que Lembrando que sempre que tiver em equipe, desculpa, sempre qualquer exercício que for falar de equilíbrio, a gente vai ter que sempre lembrar de força, né? Isso eu acho que pelo menos é o caminho que a gente vai chegando perfeito, sendo se der em algum ângulo. perfeito. É isso mesmo. Considere também essa bola valendo 10 quilogramas, tá? A sua massa valendo 10 quilogramas. Pode fazer assim. E eu quero que vocês acham tanto o T, né, que eu chamei aqui de T, tanto o T1 quanto o T2, tá? Esse é o que a gente vai fazer? Isso. A próxima etapa, gente, é um equilíbrio de corpo rígido. Aqui a gente vai apresentar para vocês um novo conceito. Talvez, não sei se vocês já ouviram falar, que é um momento de força. Desculpa, Alan. Pode falar. Aquele que a gente fez é um equilíbrio de um Ponto material. ponto material, não é isso? Ponto Isso. material. Isso. E esse agora é corpo rígido, né? Isso, perfeito. Aqui a gente vai apresentar um conceito novo, que é o conceito de momento de força. Eu queria que vocês pensassem um pouco se vocês já analisaram que a maçaneta das portas, quando a gente abre, né, a maçaneta das portas, está sempre distante do eixo de rotação das portas, não é? Porque a gente empurra a porta, só que aqui, ó, vai estar sempre um eixo que sempre vai estar parado. A gente chama ele de eixo de rotação. Ela está sempre distante. Você nunca vai ver essa maçaneta perto desse eixo de rotação. Caso esteja perto, foi erro de alguém. Porque entra esse conceito. Se vocês analisarem direitinho, vocês tentarem, abre a sua porta pela maçaneta. Abre, normal. Vai chegando cada vez mais perto do eixo de rotação. Até que você chegue bem perto do eixo de rotação e tente abrir a porta ou fechar a porta. Tanto faz. Vocês vão ver que vocês vão fazer um esforço maior. Vocês vão ver que para fechar ou para abrir essa porta, vocês vão ter que fazer uma força maior do que lá na maçaneta. Isso se dá por conta do momento de força. Ou torque. A gente chama esse conceito de torque. O que é o torque? É uma grandeza física que está relacionada com a rotação dos corpos. Essa rotação acontece por conta da presença de forças. Como, por exemplo, aqui é como se eu tivesse uma gangorra. Como se eu tivesse uma gangorra. Se eu tirasse esse M2, essa alavanca, né? Essa gangorra iria cair para a esquerda. Ela não iria somente cair para a esquerda. Se não existisse o chão, e se ela estivesse presa nesse ponto fixo aqui, né, nessa pirâmide azul aqui, ela ia ficar dando volta. O que é dar volta? Rotacionar. Ela ficaria rotacionando
em relação a um ponto fixo. Certo? Professor, você está falando dessa alavanca do centro, né? Não da tábua, né? É meio que como se fosse uma gangorra. Já viu gangorra em parque de Não, criança? eu sei, é porque você falou, ela vai estar, na realidade, você vai estar falando dessa junção de A e B, né? Sim, sim, sim. De uma certa forma, sim. É porque eu falei alavanca, porque a gente vai ver alguns tipos de alavanca daqui a pouco. Então, aqui já estava na minha mente. Mas, vamos lá. A gente chama isso de momento de uma força ou de torque, como eu disse para vocês. Provavelmente vai aparecer como torque. E a gente calcula dessa seguinte forma. O torque é igual, esse T estilizado aqui é uma letra grega, que a gente chama de tal, é uma letra grega, é igual a força multiplicado pela distância até o ponto fixo, até o nosso ponto de referência, multiplicado pelo seno do ângulo entre a força e a sua horizontal, podemos dizer aqui, assim, por exemplo. Veja aqui qual forças que estão atuando aqui. No bloco M1. No bloco M1, eu vou ter o seu peso. Eu vou ter o peso aqui, ó. Na M2 também, né? Isso, no M2 também. Vou ter o peso 1 e vou ter o peso 2. Nitidamente, por conta do tamanho, eu vou considerar o material sendo igual de cada dos dois corpos, material igual. Então, o que a gente pode definir aqui? Que P1, que o peso de 1, a sua massa de 1, é maior do que a massa de 2. M1 é maior do que M2. Correto? Já que se o material é igual, o que vai nos diferenciar vai ser o tamanho. Então, M1 é maior do que M2. Portanto, o peso de 1 vai ser maior do que P2. Veja que o nosso ponto de referência é aqui, onde está a nossa pirâmide azul. Então, como que seria esse nosso torque em relação a M1? Vou escrever aqui de azul. Nosso torque T1. Tal, perdão. A força que está atuando, no lugar da força, a gente sabe que está atuando nesse corpo para que ele rotacione, sendo P1. A força que faz rotacionar é a força P1, multiplicado pela distância do corpo até o ponto fixo. A gente sabe que essa distância vale A. Vale A. Multiplicado pelo seno de que ângulo? P1 está para cá, está para baixo. A nossa horizontal está aqui. Portanto, em relação à horizontal, ele está fazendo um ângulo de 90 graus. Se ele está fazendo um ângulo de 90 graus, eu vou ter um seno de 90 graus. Que a gente sabe, olhando lá naquele círculo trigonométrico que a gente... Acho que vocês já viram o círculo trigonométrico? Vocês já chegaram em trigonometria, né? Sim, Então, lá a gente consegue ver que o seno de 90 é igual a 1. é um. A 1, desculpa. Isso, igual a 1. Se é igual a 1, nosso τ1 vai ser P1 M1 vezes a gravidade, vezes A. τ1 M1 vezes a gravidade, vezes A. τ2 vai ser da mesma maneira. τ2 vai ser P2 vezes a distância até o ponto fixo, a gente sabe que é D, multiplicado pelo mesmo ângulo. Veja que, em relação à horizontal,
também tenho um ângulo de 90 graus. Então, seno de 90 graus. Seno de 90 graus, sendo igual a 1. Portanto, P2 vai ser M2 multiplicado pela gravidade, multiplicado pela distância até o ponto fixo, B. Certo? Separei alguns pontos importantes. A gente vai falar um pouquinho antes sobre alavancas. A gente tem 3 tipos de alavancas e eu queria apresentar rapidamente para vocês. Está quase acabando, são quase 8h50. O primeiro tipo de alavanca são alavancas interfixas. As alavancas interfixas apresentam um ponto fixo localizado no meio entre a força potente e a força resistente. Veja que a força potente é onde você faz nessa força. Isso aqui é eu esqueci o nome dessa ferramenta, mas a gente pega essa ferramenta, o alicate. Perfeito. Isso. A gente pega o alicate, faz a nossa força nele. Então a gente diz que essa força que a gente faz nele é a nossa força potente. A gente sabe que o ponto fixo dele, onde não se mexe, está localizado no meio. E a gente sempre quer apertar alguma coisa aqui. E essa coisa vai ser sempre algo que vai tentar que esse alicate não se feche. Então, ou seja, é uma força de resistência. É uma força que faz com que o alicate não feche. Então, ou seja, eu tenho minha força que eu aplico no alicate, ou seja, a minha força potente, eu tenho uma força de resistência de algo que está dentro do alicate. Tá dentro dos dentes, aqui entre os dentes. Certo? Alavancas interfixas. O ponto fixo está localizado entre a força potente e a força resistente. Certo? Outro tipo de alavanca. As alavancas interresistentes, onde a força de resistência está localizado no meio. Onde é que está localizado no meio? Entre o ponto fixo e a força potente. Aqui temos um abridor de garrafa. Esse abridor de garrafa, para a gente abrir, o que a gente precisa? Colocar ele na boca da tampa, né? A partezinha daqui. Ou seja, fixar um ponto dele. A nossa força potente é aqui, está localizada aqui nesse ponto, né? É onde a gente faz força para abrir. E a força de resistência está sempre ao contrário da nossa força potente. Então, a força de resistência é onde está a tampa fazendo com que ela não seja aberta. Então, a força de resistência em uma alavanca interresistente está localizada entre o ponto fixo e a força potente. E a outra, a interpotente, que nem um pregador não, gente, é uma espátula. Temos que a força potente está localizada entre a força de resistência e o ponto fixo. O ponto fixo de uma espátula está localizado aqui embaixo. O ponto fixo. Ponto fixo. Geralmente, a gente, para pegar alguma coisa, a gente faz uma força de resistência localizada mais ou menos aqui, correto? A gente geralmente pega aqui. É a nossa força potente. E aqui está sempre algum corpo, né, algum objeto, alguma comida que tenta com que essa espátula não feche. Então, aqui que está localizada a nossa força de resistência. Certo? Alguma dúvida sobre as 3 alavancas? Só para confirmar, então a resistente e a interfixa, né? Interresistente e a interfixa, elas têm o ponto delas
ponto fixo, não é isso? No meio. É isso? A interresistente, eu tenho a força resistente localizada no meio. No meio. E a interfixa, eu tenho um ponto fixo localizado no meio. Tá, beleza. Ou, É o teu áudio que está dando problema? não sei, tá? Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Tá? Recapitulando. Interfixa é o ponto fixo no meio. Interresistente é a força resistente Força no meio. resistente no meio. E a interpotente é a força potente Força no meio. Perfeito? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais outra questão com vocês. Acho que dá tempo. Aqui eu tenho o seguinte. Um sistema esquematizado está em equilíbrio. A barra é homogênea e tem peso de 90 newtons. O que significa a barra ser homogênea? Que a quantidade de matéria está espalhada de forma homogênea, ou seja, o seu ponto, o seu centro de massa está localizado no meio dela, certo? E o peso do corpo C é de 20 newtons. Beleza? Qual a intensidade F da força exercida pelo indivíduo sobre a barra? Se ela está em equilíbrio, eu posso dizer, como eu devo dizer, que os torques delas estão em equilíbrio. Ou seja, que a soma dos torques é zero. Da mesma forma que eu coloquei lá sentido positivo para cima, sentido negativo para baixo, botei um referencial para a gente. E aqui em torque a gente também vai ter que colocar um sentido positivo e um sentido negativo, um referencial. Só que não é assim, forças para cima e forças para baixo. Agora a gente está falando sobre rotação. Se a gente está falando sobre rotação, agora eu vou colocar algo que está rotacionando no sentido horário. Algo que está rotacionando no sentido horário, eu vou dizer que está no sentido positivo. E, da mesma forma, algo que está rotacionando no sentido anti-horário. No sentido anti-horário. No sentido anti-horário, eu coloco que está no sentido negativo. Vou fazer melhor aqui. Opa. Sentido negativo. Vamos lá. Temos nosso suporte fixo, que está aqui nesse triângulo laranja. Nessa caixa roxa, eu vou ter o peso dela. Eu vou ter o peso dessa caixa roxa. Esse peso vai estar apontado para baixo. Apontado para baixo. Se só tivéssemos essa caixa, essa barra iria cair, não somente cair, como ela iria fazer um movimento de rotação no sentido anti-horário, certo? E temos a força em que a pessoa faz para cima, né? Essa força F. Essa força F, que só se tivéssemos essa força, ela iria fazer um movimento de rotação no sentido horário. Então, temos duas forças. E o nosso ponto fixo, nosso suporte fixo. Ele está em equilíbrio. Quando ele está em equilíbrio, o que é a nossa condição de equilíbrio? Quando há em movimentos de rotação, o nosso torque resultante tem que ser igual a zero para estar em equilíbrio. O nosso torque resultante é a soma dos torques. Então, eu vou ter o torque de F, o torque de F. O torque de F está no sentido positivo, pois ele estaria rotacionando no sentido horário. Então, vai vir com sinal de positivo. E temos o
torque de C, né, do corpo C. Ou seja, mais não. Ele vai estar no sentido negativo, vai estar no sentido anti-horário. Então, menos o torque C. E isso tem que ser igual a zero. Portanto, o torque de F vai ser igual ao torque de C. Notem que as duas forças em relação à horizontal fazem um ângulo de 90 graus. Então, os seus senos eu vou desconsiderar, já que seno de 90 graus é igual a 1. Igual a zero ou não. Então, portanto, quem é o meu torque de F? É minha força F multiplicado pela distância dele até o nosso ponto fixo, que é 8. E isso vai ser igual ao nosso torque de C, que vai ser o peso de C, multiplicado até do nosso ponto C até o nosso suporte fixo. Tudão, eu tenho 8. Da pessoa até a caixa, eu tenho 2. Então, da caixa até o suporte fixo, eu vou ter 6. Alguma dúvida disso? Não. Perfeito. Deixa eu chegar aqui para o lado. Veja que eu não coloquei o seno, porque os dois ângulos, as duas forças estão fazendo um ângulo de 90 graus com a horizontal. Seno de 90 igual a 1 não mudaria na nossa conta aqui. Ele quer que a gente descubra a força F. Se ele quer que a gente descubra a força F, vamos isolar a força F. Se F aqui igual a PC, 6PC, 6PC sobre 8. 8. Esse 6 com 8 eu posso simplificar. Dividir em cima por 2 e embaixo também por 2. 3, 4. 3 quartos de PC. 3 quartos de PC. Portanto, F vai ser 3 quartos. PC é igual a massa de C multiplicado pela gravidade. Portanto, 3 quartos. 3 quartos. Massa de C, ele nos deu... 20 mil. Melhor, ele nos deu já o valor do peso de C. Então, que é 20 mil. Por isso então que eu te falasse aqui, você já não podia... posso sim. Aqui, ó. Posso sim já colocar direto. Ele já nos deu o peso de C. Se ele já nos deu o peso de C, então eu vou Eu ter... descobri, né? Então já vai ser até mais rápido, até mais fácil. F vai ser igual a 3 quartos multiplicado pelo peso de C, que é 20 newtons. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. 15. F é igual a 15 newtons. Essa é uma força. Então veja, olha o que eu tinha dito para vocês antes. Quanto mais perto da porta, quanto mais perto do eixo de rotação da porta, você vai ter que fazer uma força maior para fazer com que ela feche ou abra. E olhem esse caso. O nosso ponto fixo, o nosso eixo de rotação é esse nosso suporte fixo. A gente tem uma força-peso aqui que vale 20 newtons, que está mais próximo do que a pessoa em relação ao suporte fixo. Então, a pessoa que está mais longe está fazendo uma força menor do que a caixa. É a mesma ideia da porta. Certo? Deu para Só fazer entender? uma pergunta meio Pode falar. idiota, mas é a minha dúvida. Não. Esse 90 newtons aqui em cima, esse 90 newtons aqui, ó, da barra é homogênea e tem peso de 90 newtons. Isso. Ele seria esse seno que você falou? Não, não tem nada a ver. Não seria esse seno.
esse... O que seria Pode- esse 90 Boa, newton? boa, E a gente boa não vai notada. precisar usar ele para nada? Precisaria sim. Esse peso de 90 newtons, a gente vai ter uma outra força aqui. Excelente. A gente ia ter uma outra força. É uma força que está no meio dela, que é a força peso da barra. É o peso da barra. Então, a gente teria que contar o torque desse peso da barra também. Verdade. Então aí vai mudar tudo isso aqui? O valor de F não é 15 não, vai ser talvez até menor. Eu vou refazer essa questão e vou mandar para vocês. Porque aí, rapidinho, aí porque Mas aqui a a gente vai ideia, ter que fazer somatório, não? sim, é porque, o que a gente fez aqui? O que iria mudar? O que iria mudar? Não vou pegar muito tempo da próxima aula, não. A gente ia ter aqui um torque de F positivo, né? Perfeito, o torque de F é positivo, já que está no sentido horário. O torque de C é negativo, porque está no sentido anti-horário. E o torque de PB, que também está para baixo, vai estar no sentido negativo. O torque da barra vai estar no sentido negativo. Então, isso aqui vai ser zero. Portanto, o torque de F vai ser igual ao torque de C mais o torque da barra. Mas aqui, esse PD, ele está anti-horário? Tá, porque a barra, só considerando o peso da barra, ela iria fazer isso daqui, ó. Ia fazer nesse sentido. A barra iria cair, ela está presa num ponto. Se eu só tivesse o peso da barra, nada segurando ela, ela iria cair e girar nesse sentido, já que está presa em um ponto fixo. Então ela estaria no sentido anti-horário, no sentido negativo. Foi? É porque na minha cabeça eu vejo ao contrário, mas ok. Não, vamos lá. Vamos supor que não tem nenhuma força atuando, só tem a força-peso dela e a barra está presa nesse ponto. Está presa aqui. Talvez é que você esteja vendo espelhado. Ela está presa nesse ponto. A força dela está para baixo. Então, a intenção dela, desse corpo, vai ser cair. Só que ela está presa nesse ponto. Ah, tá, já peguei, já peguei. Entendeu? Peguei, Então, ela iria fazer esse movimento. peguei. Peguei. É que eu Tá? estava vendo espelhado. Sim, sim. Entendi. Seria o mesmo passo a passo. Os três senos que iriam estar aqui seriam senos de 90 graus, então não mudaria nada, seria igual a 1. Vou refazer essa conta. A ideia da questão é a mesma. Não muda nada da questão. Só os números que vão mudar mas eu vou refazer e vou mandar para vocês, tá? Tá bom, Alan, obrigada. Vou aqui interromper o compartilhamento para não ultrapassar muito do tempo.